E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma conversa. Sabe uma palavra que a gente ouve o tempo todo, mas que talvez não pare para pensar no que ela realmente significa? Salvação. É um conceito que está no coração de tantas crenças, né? Mas, no fundo, o que é isso? Bom, é exatamente nesse tema que a gente vai mergulhar hoje, falando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Se esse tipo de exploração teológica te interessa, já se inscreve aí para não perder nossas próximas análises. Para começar, o próprio nome, soteriologia, já dá uma pista e tanto. Ele vem de duas palavras gregas. A primeira é soteria, que significa salvação, e a segunda é logos, que a gente pode entender como estudo ou doutrina. Então, juntando as duas, pronto, tá aí o nosso tema, o estudo da doutrina da salvação. Simples assim. Então, aqui está o nosso roteiro de hoje, ok? A gente vai seguir uma lógica bem clássica de problema e solução para entender o plano da salvação. A gente começa entendendo por que ela é necessária, depois passa pela figura do mediador, como a salvação funciona na prática e, por fim, qual é o resultado grandioso de tudo isso. Vamos lá. Começando pela base de tudo, o porquê. Antes da gente falar da solução, a gente tem que entender o problema, certo? E que problema seria esse? A teologia descreve como um abismo imenso que nos separa. E aqui tem um ponto que é fundamental. A ideia de salvação não faz sentido sozinha, solta no ar. Ela é uma resposta a alguma coisa. Pensa assim, é como um remédio. Não dá para entender o valor do remédio sem antes entender qual é a doença. Nesse caso, para compreender a salvação, que seria a cura, a gente precisa primeiro olhar para o diagnóstico, a doutrina do pecado. E aqui a gente vê o centro do problema. De um lado a gente tem a santidade de Deus, que é perfeita, é justa, e do outro, a pecaminosidade do ser humano, num estado que a teologia chama de queda, de separação. É essa oposição que cria o que a fonte chama de um imenso abismo entre Deus e a humanidade. Esse sentimento de separação, sabe, ele é capturado de uma forma muito poderosa nesse lamento do livro de Jó. Ele percebe que falta um árbitro, alguém que possa ser a ponte, que consiga conectar os dois lados. É quase um grito de angústia da condição humana por uma reconciliação. Isso nos leva, então, à grande pergunta que a soteriologia tenta responder. Se existe esse abismo, que parece ser intransponível, como é que se atravessa ele? Existe uma solução? Qual seria? E a resposta que a teologia cristã oferece é fascinante. A solução não é uma coisa, não é um conjunto de regras, uma filosofia ou um ritual. A solução é uma pessoa. O ponto central, a peça-chave de todo o quebra-cabeça, é a figura de um mediador. Alguém que pudesse, literalmente, se colocar no meio do abismo. Alguém que tivesse a capacidade de representar os dois lados. De um lado, um Deus ofendido, e do outro, uma criatura sem esperança. E as Escrituras são bem diretas ao identificar quem é esse mediador, Cristo Jesus. Mas aí vem a pergunta, né? Por que especificamente ele? O que qualifica essa pessoa para uma tarefa tão única, tão impossível? A resposta estaria na sua dupla natureza. Somente alguém que fosse plenamente divino, como diz João, o Verbo era Deus, poderia representar perfeitamente o lado de Deus. E, ao mesmo tempo, só alguém que fosse plenamente humano, que compartilhasse da nossa carne e sangue, poderia representar a humanidade. Cristo é apresentado, então, como a única figura que consegue unir essas duas realidades. Certo. Então temos o mediador. Mas o que ele fez, exatamente? Como isso funciona? A soteriologia detalha a obra da salvação em 3 ações-chave. Pensa nelas como os pilares que sustentam essa ponte sobre o abismo. O primeiro pilar é a redenção. A palavra tem a ver com comprar de volta, com libertar alguém pagando um preço. É o ato que nos tira do que a Bíblia chama de império das trevas e nos transporta para o reino de Cristo. A redenção, então, é a causa de tudo que vem depois. Ok? Se a redenção foi o ato de pagar o preço, a substituição é o que foi comprado com esse preço. O resultado é que Cristo toma o nosso lugar. A ideia, como a gente vê em 1 Pedro, é que ele carregou em seu corpo os nossos pecados, agindo como nosso substituto, sabe? Recebendo a consequência no nosso lugar. E por fim, o terceiro pilar, a justificação. Esse é um termo bem jurídico mesmo, um ato judicial. Por causa da redenção e da substituição, o veredito a nosso respeito muda. A gente passa de culpado para justo. A pena é revogada e, como diz a carta aos Romanos, passamos a ter paz com Deus. O relacionamento que estava quebrado é restaurado. Então, quando a gente junta tudo isso, redenção, substituição, justificação,
Qual é o resultado final? O que Deus criou através desse plano tão complexo e intrincado? A teologia usa um termo grego para descrever isso que é, olha, simplesmente belíssimo. A palavra grega é poema. É daí que vem a nossa palavra poema. Mas o significado aqui é ainda mais profundo. É uma obra-prima, sabe? Um trabalho que reflete perfeitamente o caráter, a genialidade de quem o criou. E aqui a gente chega no coração da coisa toda. O plano de salvação não é só uma transação legal, uma solução burocrática. É a obra-prima de Deus, a sua poema. Pensa só que incrível. Na cruz, dois atributos divinos que pareciam opostos, a justiça perfeita e o amor perfeito, se encontram e se expressam ao máximo. A justiça exigiu um pagamento, e o amor ofereceu esse pagamento. Os dois se encontram em um único e poderoso ato. O que nos deixa com a pergunta para a gente pensar a respeito, né? Se a salvação é vista não apenas como um plano de fuga, mas como a grande obra-prima de Deus, como isso muda a nossa forma de entender o propósito e o valor da vida? Como essa perspectiva redefine o relacionamento com o divino? Bom, essa foi a nossa exploração da soteriologia. Queria agradecer muito a companhia. Se essa análise fez sentido, tem outras como essa esperando aqui no canal. Pode seguir a gente também lá no TikTok e ouvir o conteúdo no Spotify, é só procurar por Teologia Limitada. A gente se vê na próxima.